Olha, o garoto que dirigiu uma motocicleta ficando olhando para a garota bonita. Em seguida, o carro perdeu o controle e caiu no chão. A garota entrou em pânico e bateu no volante e bateu no caminhão da frente. Todo o seu corpo seguiu o ímpeto de quebrar o vidro e rolar para fora. Poucos minutos depois, sua mão se moveu um pouco. Ji-yoon lentamente abriu os olhos e acordou. Ela se tocou com a mão e não se machucou em nada. Naquela época, havia pessoas em torno do carro de Ji-yoon. Ela descobriu que a pessoa no carro era ela mesma. O telefone estava tocando lá dentro, era o noivo dela ligando. Ji-yoon queria afastar todo mundo, mas descobriu que não havia nada que ele pudesse fazer. Assim que ela virou a cabeça, um cara em uma motocicleta estava olhando para ela. Mas Ji-yoon se encontrou sendo carregada para uma ambulância. Ela seguiu todos para o hospital. Depois de entrar no hospital, Ji-yoon sempre seguiu a si mesma. Sua figura também não era visível na câmera. Seu pai e noivo atropelaram. Ji-yoon correu em direção a seu pai. Descobriu-se que ela se tornou um fantasma. Ji-yoon se viu sendo levado para a sala de cirurgia. Ela ficou com o coração partido e chorou quando viu aquele cara passando. Então Ji-yoon rapidamente correu atrás dele. Quando ela falou com o Deus da Morte: "Você me conhece, não é? Você acabou de me ver, não é? Você tem um problema com seu cérebro enquanto dirige." Então o Deus da Morte olhou para o paciente na cama do hospital. A alma do homem na cama do hospital saiu do corpo. Ji-yoon viu isso e ficou chocada. Em seguida, o gráfico de coração do homem foi para 0, o coração parou de bater. O Deus da Morte inclinou a cabeça para cumprimentar o homem. Em seguida, levou-o para outra sala. Ele levantou a mão uma vez, a porta do elevador se abriu. O homem entrou lá, o elevador fechou. Em seguida, o elevador derreteu em fumaça e desapareceu. A Morte subiu ao telhado para dizer a ela que foi ele quem extraditou as almas. Seu trabalho era guiar as almas dos mortos. Mas ele disse que quem morreu não foi ela, mas aquele homem. Mas porque a causa do acidente foi um acidente, ela não merecia morrer neste dia. Este foi apenas um incidente inesperado. Os dois então foram para sua sala de cirurgia. Ela viu seus pais, seu noivo estava lá. Depois, havia amigos íntimos. Então, até seus colegas de classe vieram correndo. O médico disse que Ji-yoon viraria vegetal, o cérebro dela já estava morto. A Morte disse a ela. O Deus da Morte disse a ela que porque ela morreu por um acidente inesperado, havia uma maneira. Uma era entrar comigo no elevador sansárico. Segundo era encontrar 3 pessoas que realmente a amariam em 49 dias. Então Ji-yoon poderia voltar à vida. Isso era um dever, mas ele teria que encontrar 3 pessoas que realmente derramariam lágrimas por ela. Ji-yoon disse que era muito simples. Mais cedo, sua melhor amiga e noivo choraram por causa dela. O Deus da Morte disse que achava que eles estavam chorando por causa dela. Em seguida, trouxe Ji-yoon de volta ao funeral. Lágrimas roxas eram simpatia. Foi porque seus amigos a viram morrer jovem. Lágrimas cinzentas representavam consolo. Esta mulher derramou lágrimas por educação. A irmã dela derramou lágrimas brancas. Essa era a pessoa que realmente a amava. Os outros 2 também derramaram lágrimas cinzentas. Então o Deus da Morte levou Ji-yoon à loja de conveniência. Esta garota era Zi-kyun, 28 anos. Seu horário de trabalho era das 2 horas às 9 horas. O Deus da Morte deixou Ji-yoon pegar seu corpo emprestado durante o dia. Mas havia 3 condições em que ela não podia contar a ninguém sua verdadeira identidade. A segunda era que ela tinha que voltar para casa antes das 12 horas. E a terceira, se ela queria gastar o dinheiro, ela tinha que ganhá-lo sozinha. Então Ji-yoon foi para a casa de Zi-kyun. Pegou emprestado o corpo dela. Quando ela entrou no corpo de Zi-kyun, ela não se sentiu familiar. Quando ela abriu a porta do banheiro. Porque uma garota era tão simples. Ji-yoon vagava pelas ruas calçando sapatos velhos. Mas quando ela se viu no espelho, Ji-yoon estava morrendo de medo. Só então percebeu que este não era o seu corpo. Até o cabelo parecia que fazia muito tempo desde que ela o lavou. Seu rosto parecia que acabou de apanhar. Naquela época, o Deus da Morte também estava bem atrás dela. Então ele repetiu as outras 3 condições mais uma vez. Então deu a Ji-yoon um telefone. Que telefone é esse? Você tem 48 dias e 3 horas restantes. Este é o seu tempo restante. O Deus da Morte disse a ela que havia um botão de emergência, e só o usava quando era realmente urgente, caso ela quebrasse as outras 3 condições, ou estivesse em uma situação perigosa. Nesse momento, se ela pressionasse 0, ela seria capaz de contatá-lo. Além disso, o Deus da Morte deu a ela 49.000 won. Este era um subsídio de subsistência antes de ela encontrar um emprego. Em 49 dias, ela definitivamente teria que devolvê-lo para ele. Este era o colar para ela recolher as lágrimas. Assim que ela teve dinheiro, Ji-yoon pegou um táxi. Ela ainda pensava que era filha de um magnata. Quando ela deu o dinheiro para o motorista, ela até disse que não precisava devolver. Ji-yoon correu para o hospital.
hospital. Entrando em seu quarto de hospital, ela viu seu noivo sentado ao lado de sua cama de hospital. Ji-hyun se lembrou do dia em que o conheceu, muitos anos atrás, quando estava escalando uma montanha, mas infelizmente estava chovendo muito e estava tempestuoso. Ela conheceu Min-hyo. Ele a carregou nas costas montanha abaixo. Desde então, os dois decidiram ficar juntos. Mas, neste momento, Min-hyo sentado ao lado dela, não derramou uma única lágrima. Ela tinha que coletar as lágrimas daqueles que a amavam. Ji-hyun foi à loja de conveniência. Ela comprou shampoo e um batom. Ela já gastou 29 mil. Então ela foi para a confeitaria da sua amiga, mas ela não estava cá. Ji-hyun foi ao café de seu colega de classe, mas ela também não estava cá. Ji-hyun estava com tanta fome que comeu uma grande tigela de macarrão. Ela descobriu que já havia gasto a maior parte de seu dinheiro. Ela teve que encontrar um emprego para ganhar dinheiro, mas Han Kang disse que havia pessoal suficiente cá. Disse a ela para sair rapidamente. Ji-hyun ficou tensa e começou a bater palmas, mesmo que fosse um pequeno movimento. Isso o lembra de Ji-hyun. Cada vez que ela estava estressada, ela faria o mesmo. Então Han Kang concordou em deixá-la ficar cá para trabalhar. Ji-hyun voltou para casa. Ela deixou o corpo de Zi-kyun. Eram apenas 8 horas, ela ainda não acordou. Ji-hyun queria sair. Mais uma vez, descobriu que não conseguia mover nada. Naquele momento, o deus da morte estava cantando e dançando. De repente, toda a pessoa foi eletrocutada. Descobriu-se que Ji-hyun pressionou o botão do telefone para obter ajuda. O deus da morte apareceu na frente de Ji-hyun. Perguntou a ela o que aconteceu. Ji-hyun disse que queria que ele abrisse a porta. O deus da morte enlouqueceu. Disse: "Não vou te ajudar com coisas humanas." Depois de dizer isso, ele desapareceu. No dia seguinte, Ji-hyun lavou o cabelo limpo e perfumado. Ela começou seu trabalho de coleta de lágrimas. Depois de ir ao café para trabalhar, ela se transformou em outro Ji-hyun. Assustou todo mundo. Apesar de estar no corpo de Zi-kyun, Ji-hyun ainda adorava beleza. Afinal, era a alma de Zi-kyun. Ela deixou cair a faca no chão. Em seguida, pegou-a e limpou-a no avental. Quando ela pegou a água, suas mãos tremiam. Ao despejar a água, ela derramou e molhou as roupas do cliente. Han Kang rapidamente puxou Ji-hyun para fora. Ele perguntou se ela sabia trabalhar e se seu currículo era real ou falso. Ele disse a ela para ir imediatamente ao Hotel X para provar isso. Se não, ele imediatamente a despediu. Então Ji-hyun correu imediatamente para o Hotel X. Inesperadamente, Zi-kyun realmente trabalhou cá. Ji-hyun até viu seu noivo. Ela rapidamente correu atrás dele. Naquela época, sua melhor amiga também estava ao lado dele, mas ela não a reconheceu. Ji-hyun viu o elevador parar no 18º andar. Do 6º andar para cima ficava o quarto do hotel. Os dois entraram no elevador juntos. Ji-hyun pressionou o 20º andar, mas sua melhor amiga pressionou o 18º andar. Ji-hyun de repente teve uma premonição ruim. Quando ela seguiu sua melhor amiga para aquele quarto, ela viu seu noivo abrir a porta e puxar sua melhor amiga para dentro. O episódio acaba aqui. Até o episódio 2.